de Jesus, a quem e para quem nós estamos aqui reunidos nesse momento, é para louvar o nome de Jesus, que é a razão da nossa existência nesse planeta, que Ele amorosamente organizou para abrigar espíritos faltosos e recalcitrantes ao bem, que o Pai Celestial entregou para Jesus como se fossem aquelas plantas ainda mirradas, ainda enfraquecidas por não conseguir os nutrientes necessários, retirados da natureza, mas que Jesus forma o solo fecundo do seu coração para que nós busquemos nele, em Jesus, no Mestre inigualável, o sustento para as nossas almas ainda fragilizadas na prática do bem, do amor e da caridade fraterna. A casa do Senhor José Luiz do Espírito Santo está toda enganada, toda festiva, não porque recebe espíritos de grande elevação para nos receber, para mostrar para todos nós que o amor supera todas as dificuldades, e como diz Pedro na sua primeira epístola, o amor cobre multidão de pecados. E é o amor dessa espiritualidade amiga que tem à frente esse benfeitor que nos diz que vale a pena a gente tentar, sabe? Vale a pena a gente acordar de manhã e ouvir aquela frase dos nossos mentores, dos nossos protetores, assim: vamos tentar de novo. O ontem não pode ser mudado, o amanhã pode ser construído com mais alegria, com mais perseverança. Quando o nosso benfeitor fundou essa casa, há 88 anos atrás, ele sabia que ele estava começando a regar uma raiz que seria a árvore frondosa, que poderia abrigar todos os corações que nela buscassem, na sua ramagem, o amparo, o acolhimento, o socorro, o alimento, a renovação de proposta, de mudança íntima, e o que é mais importante, sem aquele olhar inquiridor, aquele olhar de exigência, aquele olhar de que tem que ser hoje ou nunca mais. O Evangelho de Jesus não propõe para nós uma finitude das nossas ações, antes nos ensina que nós somos seres em construções permanentes. O que ontem era muito difícil para mim, hoje eu vejo que há possibilidade de eu tentar. Eu fui conhecer o seu José Luiz do Espírito Santo lá na cidade de Jaconé, em Taquaré, que lá é Centro Espírita Cristão José Luiz do Espírito Santo, o nome da casa. É uma casa bebê ainda, sabe, Adão? Nova, tem, se não me engano, 36 anos, mas eu achei interessante que ele, sendo um mentor lá da casa, e depois, no período da pandemia, né, que a gente se reunia online, e o Renato me convidou para conhecer a casa, e eu falei: coincidência não existe. A espiritualidade vai nos encaminhando para certos momentos, para que a gente reconheça os amigos de ontem, que a reencarnação, pela bênção do esquecimento, nos fez esquecer. Onde eu reencontrei Adão, e toda vez que eu falo de Adão, eu lembro de Altivo Panfiro, né? O amigo que talhou, junto com o seu José Luiz do Espírito Santo, a tarefa de erguer casas, porque erguendo as casas espíritas, ergueriam também almas caídas, na confiança, no desejo de mudança, porque eu aprendi na doutrina, quando eu ingressei ainda jovem, eu aprendi que todo mundo pode duvidar de mim, mas se eu confiar em mim, a minha vida ia de vento em popa. Às vezes tinha uma rajada de vento que desviava do caminho, mas a certeza de que a gente vai chegar a um porto seguro, ela é inequívoca.
A casa espírita, ela tem a finalidade de abrigar corações tortuosos e tormentosos. Porque se fosse possível abrir aqui o microfone para cada um contar a sua história de por que está aqui hoje, ou por que espera ter conhecido uma casa espírita em algum momento da sua jornada. Cada um de nós teria histórias lastimáveis, mas teríamos também histórias agradáveis de ouvir. Porque nós somos espíritos que estamos num redemoinho reencarnatório, porque ainda não nos decidimos francamente ao caminho do bem. Para isso, nós temos a palavra de Jesus quando ele nos fala: se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Interessante, quando o mestre faz essa proposição aos discípulos, ainda estava bem longe o martírio da cruz, mas ele já visualizava aonde ele teria que mostrar o amor por nós. Agora, o tomar a cruz, muitas das vezes, para nós, dentro da casa espírita, não é tão difícil assim, não. Porque nós sabemos de histórias de irmãos que enfrentam dificuldades e muitas das vezes falando: eu não sei se eu suportaria. Aí quando vê a pessoa superar aquela dificuldade, a gente fala assim: se Adão conseguiu, eu também consigo. Né, Adão? Mas quando fala negar a si mesmo, aí dá uma encrenca danada. Porque para você poder vir para uma casa espírita na qualidade de trabalhador da casa espírita, porque nós viemos muitas das vezes como usufrutuário das bênçãos que a casa nos oferece, mas na condição de trabalhador, daquele que chega ali no portão, vê que tem um papel no chão, não passa por cima, abaixa e pega o papel e joga na lixeira, ou então vai usar o banheiro, vê que está sujo, procura um balde, uma vassoura e vai limpar. Esse é o trabalhador da casa espírita. Chico Xavier dizia que você reconhece um trabalhador da casa espírita quando alguém, por uma dificuldade orgânica, cospe no chão. O trabalhador é aquele que está com o paninho lá para limpar, porque ele quer zelar pelo espaço que o acolhe. Então, ser trabalhador numa casa espírita está associado invariavelmente à importância que a casa espírita tem para mim. Não é o que eu quero apresentar por outro, para aquele que eu convido, para aquele familiar que finalmente, depois de tanta insistência, aceita vir conhecer o nosso cantinho de luz. É como eu encaro a casa espírita na importância para mim. É quando eu vejo uma luz acesa e desnecessariamente eu vou lá e apago. Sabe? Quando eu vejo que há possibilidade de, se eu tiver a habilidade de consertar alguma coisa, eu vou lá e faço. Porque ainda estamos muito distantes da nossa possibilidade de percepção, o que significa uma casa espírita na nossa jornada. Se fosse permitido, temos aqui alguns irmãos que frequentavam, que participavam, que sentavam nessas cadeiras e retornaram ao plano espiritual, que eles teriam uma alegria danada de falar: gente, vale a pena. Vale a pena. O esforço de você vir, se oferecer, dar a oportunidade de tarefar dentro de uma casa que foi instituída para o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor José Luiz do Espírito Santo fundou essa casa, não era com a pretensão de que ele fosse lembrado ao longo de 88 anos, não, Márcia. Era a certeza de que aqui falaria e traríamos um para o outro a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, que é o pão da alma. Jesus fala para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Aquele que crê em mim não morrerá jamais. Será que nós cremos realmente em Jesus como guia e modelo da humanidade? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Será que eu tenho em Jesus realmente um guia e modelo? Cuidado com a resposta. Cuidado com a resposta. Porque quando nós respondemos alguma assertiva em relação a Jesus, nós estamos nos comprometendo. Porque nós sabemos, Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha.
E as nossas palavras têm eco na espiritualidade. Então, se eu afirmo que eu tenho certeza absoluta de que Jesus é o guia e modelo, aí cabe aquela pergunta da minha consciência: e por que tu não segue? Por que tu não faz como ele ensinou? Por que você enche a boca para falar que você tem fé em Jesus, mas as tuas ações ainda não corroboram as tuas palavras? Mas Jesus fala assim: é misericordioso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu ainda insisto de vencer no mundo, não vencer o mundo. Vencer o mundo é eu negar as minhas tendências negativas e objetivar seguir o caminho que Jesus me propõe. Seguir o caminho, ele fala assim: o Filho do Homem não tem uma pedra para repousar a cabeça. A gente, quando vê voltar a luz, fica brigando com a light a noite toda porque está calor, né? Não vai ter água gelada. Fazer café, porque hoje em dia poucas pessoas fazem café no coador, né? Só na cafeteira, liga lá o botão. Tem casa que nem coador tem mais. Mas quando eu falo que Jesus é meu guia e modelo, ele está me ensinando que ele não tem uma pedra para repousar a cabeça. O que Jesus está falando para mim? Evaldo, você não tem muito do que reclamar, não. O espírito, quando é muito endividado, muito mesmo, ele não se contenta em trabalhar numa casa só. Eu trabalho em duas, porque a minha necessidade é tamanha que não pode me dar folga de ficar em casa, de papo pro ar, sabe? Vendo o jogo do Flamengo, ou então vendo o jogo do Vasco, do Adão, para sofrer, mas ver, né? Aí o sofrimento é voluntário, né? Tem lá os tormentos voluntários, não tem? Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos tormentos voluntários, Adão, você vascaíno. Mas aí é opção sua, a gente compreende, porque sabe que o sofrimento é o meio pelo qual o espírito progride, né? Está no caminho certo. Se eu já posso abrir mão do meu descanso, da forma que eu gostaria de ter, mas o meu objetivo é usar o tempo que o Senhor Deus me faculta para eu produzir de bem para o próximo, eu estou começando a entender esse negócio de ser espírita. Porque ser espírita, eu posso falar? A Márcia está deixando, vocês estão vendo? Ser espírita só de vir palestra não é espírita, não. Não é não. Eu tenho um amigo que já está no plano espiritual, ele dizia que aquele espírita que só vem para a palestra, ele está alisando o fundo da cadeira, porque está aprendendo muito pouco, porque a prática daquele que quer ser espírita é a prática do seu desenvolvimento moral e espiritual. É começar a calar a boca naquela vontade ferrenha de dar resposta para a esposa ou para o marido. É saber o que o seu comportamento nas vias públicas, aonde você está no trânsito, está indo para o trabalho, ouvindo dele, o seu comportamento estará associado invariavelmente à nuvem de testemunha que a gente tem. Que quando Paulo de Tarso fala isso para a gente, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, ele não explica se é uma nuvem branquinha cheia de pontos brilhantes ou aquela da família Adams, né? Cheio de nuvem, trovão, relâmpago. Ele não explica. Por que ele não explica? Porque vai depender de cada um de nós. O ditado popular: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Doutor Bezerra mudou esse ditado. E para meu desespero, eu ouvi ele, através do Divaldo Pereira Franco, ele falar: doutor Bezerra diz que diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Me deu a responsabilidade de tomar conta, mas com força, dos meus pensamentos. O que eu penso vai refletir invariavelmente na companhia espiritual que eu desejo. Estava vindo para cá com a minha filha e eu falei para ela, ela falou assim: eu queria falar um assunto, mas eu não sei se vai tirar a tua sintonia. Eu falei: se um assunto tirar minha sintonia, eu volto para casa. Por quê? Porque o compromisso que nós temos com as tarefas que temos que desempenhar, ele tem que estar solidificado dentro da gente.
Por mais que a gente viva num plano ainda muito conturbado, ou eu quero fazer aquilo que eu me proponho, ou eu vou por falta de opção. É por isso que vim para a Casa Espírita assistir palestra, não tem grande vantagem na proporção daquele que deseja aplicar os ensinamentos que ele recebe dentro da Casa Espírita na sua vida diária. Eu costumo dizer que o lugar mais fácil do mundo de ser espírita é dentro da Casa Espírita. Porque aqui, se você tropeça em alguém, ao passar, a pessoa fala assim: desculpa que eu botei meu pé embaixo do seu. Dentro da Casa Espírita. Lá fora, na hora que está saindo, vai para Nilópolis? Não, eu vou lá em Ricardo de Albuquerque. Poxa, você está precisando de a carona para Nilópolis. Não, mas se eu fosse para Nilópolis, eu te dava carona. Mas eu vou em Ricardo ainda, não dá para cortar caminho. A gente começa lá fora a vivenciar situações que não demonstramos a importância que a Casa Espírita tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Eu não posso avaliar a conduta de ninguém, eu tenho que avaliar a minha. Na proposta de criação da Casa Espírita, vocês sabem qual foi o primeiro centro espírita criado no planeta? Era fofoqueiro, né? Era para dizer que não sabia. Nem o Lúcio fala para a gente, lá no livro, qual o nome do livro? Eu também não lembro não, mas é Jesus no Lar, o nome do livro. Na introdução do Jesus no Lar, que é feita por Emmanuel, todas as obras psicografadas por Chico, o prefácio é de Emmanuel. Se você pegar alguma obra que dizem que foi psicografada por Chico e não tem a introdução de Emmanuel, não é do Chico, tá bom? Isso aí é um ponto capital que a gente deve sempre divulgar, porque depois que Chico desencarnou, aparece muita obra dizendo que foi ele que psicografou, né? Mas se não tiver introdução de Emmanuel, já começa um desconfiômetro. Mas no livro Jesus no Lar, Emmanuel relata que estando Jesus com os discípulos após a vida diária, porque a gente acha que Jesus não fazia nada para ninguém, né? Só sabia pregar o Evangelho, falando pelas multidões. Não, Jesus colaborava na arte do trabalho diário na pescaria. Ele fazia parte do grupo de pescaria de Pedro, de André, de Tiago e de João. Ele fazia parte, era parte integrante daquele grupo, porque se ele diz que o trabalhador é digno do seu salário, cabe na nossa mente um gay modelo que ficasse deitado na rede balançando? Não dá. Não dá. Então Jesus, vendo que os discípulos após o dia de tarefa ficavam muito dispersos nos seus pensamentos, nos seus comentários, e aí vinha a conversa de desagrado pela política romana, pela política do Sinédrio, e Jesus entendeu que era um momento perigoso para a divulgação do Evangelho, para a implantação do reino de Deus no meio do povo. E aí Jesus, sentado à sala da casa de Pedro, como o João aqui caguetou antes da hora, né? Mas tudo bem, eu te perdoo. Mas Jesus sentado na sala da casa de Pedro, e uma multidão que o cercava, e Jesus pergunta: Pedro, o que fazes com o peixe que tu colhe do mar, que nos sustenta? Aí Pedro responde: Senhor, aqueles em condições de ser comercializado, eu separo para levar para a venda. E o outro que não é tão bom assim? Nos alimentamos dele. Mas você pega o peixe e joga logo na panela, aí Pedro não tem nada de cozinha, né, gente? Tadinho dele, não, eu tenho que limpar o peixe, estripar o peixe, salgar ele, porque se não for comer hoje o sal vai conservá-lo. Sim. E aí ele vira para a esposa de Pedro e fala assim: Sarai, e quando você colhe o legume lá do quintal, o que você faz? Joga ele na panela? Não, você tem que lavar, Jesus. Você não sabe, né? Maria não te ensinou essas coisas, né? Mas eu ensino, vai ter que lavar, tem que tirar a raiz, aquelas coisas, depois pode cozinhar. E aqueles legumes que não vêm, muito bom, o que você faz? Senhor, eu destino ele à criação, para galinha,
cachorro, o cabrito, porque o judeu não criava porco não, tá, gente? Porco era animal que não tinha na cultura hebraica, não. Havia porcos em Jerusalém, mas não criado por judeu. E aí Jesus falou assim também a palavra de Deus, ela deve ser tratada, e a melhor parte, que é o teu entendimento, deve ser exemplificada. E aí Jesus começa o centro espírita na casa de Pedro. Poxa, mas centro espírita tinha manifestação mediúnica? Sempre teve. A mediunidade, ela é inerente ao ser humano. E se você pegar o Velho Testamento ou a primeira revelação, você vai ver mais de 300 casos de ação mediúnica ali, de ação espiritual ali. Se você pegar o Novo Testamento ou o Evangelho, a Boa Nova, você vai ver inúmeros casos também. Então, o efeito da mediunidade sempre existiu. Jesus estava lá junto com um grupo e, de repente, veio uma família com um homem acamado, não conseguindo entrar porque a porta estava repleta de gente. O que fizeram? Tiraram a palha, não era telha não, né? Eles botam telha, mas na época não tinha telha não. Telha era casa de rico, casa de pobre era palha, tipo sapê, sabe não? Tiraram a palha e desceram a maca do homem pelo teto. Lembra dessa passagem? Está lá em Atos dos Apóstolos, lembra? Aí quando chega lá, Jesus fala assim: grande fé tens tu, porque desceste do céu para receber a bênção do Senhor. Levanta, toma tua cama e vai embora. E o que a gente faz na casa espírita quando chegamos aqui acamados pelas nossas dores, paralisados pelos nossos sofrimentos, e que a gente chega aqui literalmente carregado pela espiritualidade que nos ampara, que nos apoia, e a gente assiste a reunião, ouve uma mensagem edificante, toma um passe revigorante. Não esqueçamos da água energizada, que ela tem propriedades curativas e dissociativas. Dissociativas, isso. A água energizada que nós temos nas reuniões das nossas casas, elas vêm com um componente que permite a dissociação vibratória que nós carregamos pelas nossas mazelas ou então pelas nossas grosserias. Raul Teixeira fala para nós, numa mensagem: Kleber, ser espírita não é para quem quer não, é para quem aguenta. Porque, falar igual a garotada, o bagulho é doido. Porque você escuta, aqui você tem a finalidade de você ser indulgente. Ô palavrinha danada! Indulgente é você compreender a dificuldade do outro, respeitar o direito dele de colocar um ponto divergente do seu e ainda assim caminhar lado a lado com ele. Na casa espírita você tem que seguir, se podíamos colocar como sendo um mandamento, que não é uma orientação dos benfeitores espirituais através de Allan Kardec, na pergunta 886. Kardec pergunta aos benfeitores: como é a caridade, o que é caridade, como Jesus a entende? Kardec botou o sarrafo lá em cima. Como é a caridade? O que podemos definir como caridade e como Jesus entende a caridade? Começou em crente. Benevolência para com todos. Benevolência não é fazer o bem, benevolência é ser bom. Fazer o bem é circunstancial. Eu faço bem às minhas filhas, faço bem à minha esposa, faço bem aos meus irmãos, agora a vocês, se sobrar tempo, eu penso. Fazer o bem é circunstancial. Agora, ser bom é incondicional. Quando você chega num momento, na amplitude do teu progresso moral e espiritual, de ser bom, em qualquer circunstância você exerce essa virtude. Então, benevolência para com todos é você ser bom para com todos. Não esquecendo da orientação de Jesus, que Deus faz com que o sol nasça para o bom e para o mal. A chuva caia sobre o justo e o injusto. O que Jesus está falando? Eu não tenho direito de arbitrar que alguém não vale nada, que fulano é ruim, ele é péssimo, não presta. Eu não tenho esse direito, que o Evangelho não me dá.
Se Jesus fala que se eu chamar meu irmão de louco, eu meio ser punido com a morte. Raca era uma expressão hebraica que, quando era falada, ela era, quem falava virava de lado e cuspia. É como se fosse assim: fulano é nojento, é desprezível, não merece viver. Raca tem essa mesma simbologia. Jesus disse que se você chamar teu irmão de raca, você é digno do juízo do conselho. O que Jesus está falando? Que danado de conselho é esse, Marcos? É a nossa lei de causa e efeito. Porque na mesma medida que eu julgar o teu irmão, você será julgado, não é esse ensinamento do mestre? Então, ser benevolente é você esquecer daquilo que te agrada ou daquilo que te agrada para aplicar a orientação do Evangelho em qualquer circunstância da tua caminhada. Esse é o primeiro quesito da caridade como Jesus a entende. O segundo é a tal da indulgência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os mansos, tem o item 16, que é a indulgência. No final do primeiro item, que é o Espírito Protetor que nos traz a mensagem, ele fala assim: a indulgência ampara, socorre e ergue. O rigor critica, impõe e afasta. O que o Evaldo é a maioria das vezes? Indulgente ou rigoroso? Então, quando o mestre me propõe que eu tenha que ter a indulgência para com todos, é que todas as atitudes do meu irmão, eu analisando pelo olhar da benevolência, da bondade, eu vou compreender que ele está num momento difícil e não me cabe o direito de criticá-lo. E aí, Ana? Complicou para nós, né? Complicou muito para a gente, que ser juiz da atitude dos outros, que tranquilidade. Viu fulano, né? Não veio por cento, mas estava lá na praça, lá de Nelópolis, lá, se acabando lá no pagode. Ela não tem direito, não? Tu não vai porque deixar os outros falar, não é porque tu não gosta. Sabe? A gente tem mais preocupação com a opinião do outro do que aquilo que eu tenho coragem ou tenho necessidade de realizar. A decisão de cada um. Então, você ser indulgente, diz a mensagem de José o Protetor, mesmo que você perceba o erro do outro, você não propaga. Ah, meu Deus do céu. Mas eu tenho que te contar uma coisa, minha filha. Tu não está sabendo de nada. Lana teve outro dia lá em casa, mas falou pau de tu. Tem um ditado popular que diz que quando Pedro fala mal de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. Né? Então, ser indulgente é, diante da dificuldade do outro, você ter um olhar de misericórdia. Por isso que esse texto está no bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos de coração. É você saber que o outro não vai te dar 100% de nada, porque você também não tem 100% para dar para ninguém. A indulgência traz essa dificuldade. Mas tem uma outra proposta do mestre em relação ao verdadeiro sentido da caridade: perdão incondicional. Essa, então, é a parte mais encrencada da gente. Por quê? Porque o perdão incondicional te dá a responsabilidade de respeitar o irmão nos erros que ele possa cometer contigo. E quando Jesus fala para Pedro, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eu vou trazer aqui uma informação fresquinha de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso. Tá? Ninguém leu essa parte ainda. Que Emmanuel diz o seguinte: que o perdão incondicional, que a proposta 886 nos indica, é que é 70 vezes 7 o mesmo erro num dia. Amanhã Cláudia, amanhã começa do zero de novo. Tá? Porque uma vez o Adão falou assim: 489. Amanhã eu pego de jeito quando ele errar de novo. Ia chegar para 190, né? Não, Adão. É o mesmo erro naquele dia. Amanhã acontecerá. Dá para pensar num perdão dessa forma? Dá. É Jesus que propõe, então dá. O perdão incondicional é você compreender, não sendo você puro,
Espírito puro não pode exigir que o outro, na relação com você, tenha a pureza que você não pode exemplificar. Joana de Ângeles, benfeitora de Divaldo e de todos nós, ela nos fala do reflexo do ego. Todas as vezes que você identifica um defeito em alguém, porque ele está gritante em você. Parei com essa mania de apontar defeito dos outros, que eu estava vendo tanto em mim. Eu costumo dizer que eu operei catarata, né? Antes era uma maravilha, eu só via o defeito dos outros. Eu operei a catarata desde o meu. Eu não achei graça disso não, mas o que a proposta de Joana nos fala? Se você identifica as dificuldades de algum irmão, é porque você tem essa dificuldade entre você e os iguais se repelem, os semelhantes se repelem, os opostos se unem. Quando você identifica, fala assim, poxa, mas como é seu nome, filha? Amanda. Amanda é tão boazinha, né? Aí a mãe fala assim, não é para tu. Né? Por quê? Porque o meu olhar começa a ter uma docilidade que me propõe ver o ponto favorável do outro. Mas é mais comum eu ver os pontos negativos. Então esse ponto negativo está me gritando o quê? Que se eu tenho que perdoar alguém, eu também sou necessitado infinitamente de perdão. Porque nós até aceitamos perdoar o erro do outro. Porque isso daí dá um certo né, glamour, né? Não, perdoei. Cria, não carrego nada. Mas tu já pediu perdão, não preciso. Eu fiz alguma coisa por acaso que ofendeu alguém? Eu não sou assim não. Aí o orgulho fala mais alto, né? E acabou. Um grupo de irmãos, eu gosto de contar essa história que ela é significativa. Foi lá em Uberaba, lá ver o Chico. E chegaram lá para assistir. Nós somos da Casa Espírita, lá de São Paulo. O presidente da casa desencarnou, tem 6 meses. E nós viemos aqui, um grupo de irmãos da diretoria, na esperança de conseguir uma mensagem do irmão. E o Chico falou aquela frase bem peculiar dele, meu filho, o telefone toca de lá para cá. Se for da vontade de Deus, a mensagem virá. E ficaram lá a reunião todinha, não veio mensagem nenhuma. Foram embora, meio triste, passou 6 meses, Chico, 1 ano, trabalhador ativo da casa, não faltava uma reunião, Chico, estava lá todo dia, acordando, todo dia lá. Aí Chico falou assim, meu filho, mas ainda não tem mensagem. Chico, foram embora, passou mais 1 ano, Chico, 2 anos. Impossível ele não ter dado uma mensagem, um espírito tão bom, um homem tão bom, tão humilde, Chico. É verdade, ele tinha muito orgulho da humildade dele. Porque muitas das vezes nós jogamos para a plateia, transmitindo uma percepção que não é a nossa realidade, mas a espiritualidade eu não consigo enganar. Sabe por que o Raul Teixeira fala também, uma frase, que ele fala assim, espírita não tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer aqui? Levanta a mão. Tem medo? Raul Teixeira diz que a gente tem vergonha, não é medo não. Porque a gente caminhando dentro da doutrina, André Luiz fala assim para a gente no livro Coragem, se já caminhas à luz do Evangelho por 5 minutos, já era de ti esperado grande transformação moral. 5 minutos. Eu volto por 50 anos de casa espírita. Imagina o que é esperado do Evangelho. Então, a proposta do desencarne não me assusta, até porque com medo ou sem medo a gente vai desencarnar mesmo. Não tem opção, né? Chega na hora e fala, não quero ir. Não vai, fica aí. Não é assim, vai mesmo. Não é? Agora, o que eu vou encontrar lá no plano espiritual? Primeira coisa que a gente vai encontrar, vou dar primeira mão aqui a notícia. Caiu a máscara do corpo. O que você é na tua essência, todo mundo, espírito, tanto da região umbralina quanto da região superior, te reconhece. Não adianta você chegar lá com o evangelho, se o espírito embaixo do braço, eu vou aplicar o evangelho para vocês, vou falar, faz na tua vida primeiro, porque você ficou com ele, vocês não, todo não mudou nada. Então, a preocupação em relação ao desencarne é que nós... hoje é festa, pode ser mais, amanhã é domingo. Né? Não é domingo, eu só vou acordar 4 horas da manhã, nem durmo. Mas
a proposta da espiritualidade, quando você chega no plano espiritual, que você perde a máscara do corpo físico, você se mostra na tua essência, quem tu é. Tem um filme, passado já bem antigo, O Amor é Cego, o título do filme. Era um rapaz que sofreu um processo de hipnose, então ele via nas pessoas o que realmente a pessoa era, na sua essência. E ele se enamorou de uma menina que tinha gordura mórbida, né? Ela era bem grandona mesmo, só que ele a via como uma míssil. O pai dela falou: o cara está louco, rapaz, está querendo dinheiro da minha filha. Mas não, era o amor mesmo que ele sentia por ela, porque ele via nela a realidade espiritual dela. E era interessante que ele, vizinha de apartamento dele, tinha uma enfermeira, uma morena muito vistosa, né, como dizia Chico, né? Chico não falava que era bonitona, não falava que era vistosa, muito vistosa, e só que quando ele olhava, ele a via como uma bruxa. E ela era doidinha para namorar com ele, e ele fugia dela. Na espiritualidade, a gente vai se apresentar na nossa realidade moral. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Porque aqui no plano físico, quando a gente vai para o atendimento fraterno, a gente vai igual o cachorro chutado que caiu da mudança na noite de chuva. Abaixa a cabeça, estou passando por tanta dificuldade, mas não fala que deseja mal para todo mundo. Não fala que botou o vizinho na justiça porque o cachorro dele late a noite toda. Não fala que o outro vizinho que adora escutar esse tipo de música, mas é o direito dele. É o direito dele. Essa convivência que nós estamos, porque nós queremos ser felizes no lugar errado. Porque Deuteronômio diz que a felicidade não é deste mundo. Kardec, os espíritos propõem a mesma coisa. Ainda não estamos em condições de ser felizes. Para isso que nós estamos dentro de uma casa espírita, para aprender a conviver com sinceridade, com honestidade. Se você chegar aqui, sentar lá na última cadeira, abaixar a cabeça, todo mundo vai saber que você está fazendo a sua prece, que você deseja ficar sozinho, que você tem direito ao teu momento de introspecção. Chico contou uma história, numa cidade lá do interior de Minas, tinha a igreja na praça, né, a matriz, e naquela época a igreja ficava aberta o dia todo, sabe? Hoje não pode, mas naquela época ficava. E meio-dia entrava lá um homem simplesmente vestido, pé no chão, na frente do altar ele tirava o chapéu e falava: oi Jesus, sou eu, Zé, vim te visitar. Virava as costas e ia embora. Na terceira vez o padre falou assim: mas que se acha isso? Mandou o sacristão olhar, o sacristão olhou, falou que era um homem assim, o padre deixou passar, e durante vários meses aquela mesma coisa, meio-dia em ponto: oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Chegou uma semana, o Zé não foi, e o padre ficou preocupado, sabia que ele trabalhava na fábrica de tecido da cidade, foi lá: estou procurando um homem assim, eu só sei que o nome dele é o Zé. Ah, é o Zé, graças a Deus, ele está doente, seu padre, está internado na cidade vizinha, pegou umas doenças lá do pulmão, está lá internado. O padre, bom, vou lá visitar ele, né? Ia lá todo dia na igreja, e o padre entra no hospital a hora que quer, né? Não tem preocupação. E o padre chegou lá na enfermaria, estava o Zé com mais uma pessoa internada, e quando o padre entrou, o Zé olhou e falou: ah, padre, sua bênção, o senhor chega aqui antes, um pouquinho em antes, via Nosso Senhor Jesus Cristo sentadinho aqui nessa cadeira. Aí o padre falou assim: é mesmo, Zé? Nosso Senhor Jesus Cristo sentado aqui? É, sim, senhor. E o que ele veio fazer aqui? Zé, nada não, senhor. Ele sentava aqui e falava: oi, Zé, eu sou Jesus. Porque ele vivia da simplicidade que ele falava. Sabe? A gente chega aqui, senta aqui nas cadeiras, de acordo com a necessidade de cada um, faz uma prece sentida, pedindo ao Senhor José Luiz do Espírito Santo que ele tire tudo quanto é obsessor que está em cima de mim. Aí São José fala assim: o maior é tu, besta. É você que traz todas as dificuldades para você quando você não perdoa, quando você não muda seu comportamento, quando você, São José do Espírito Santo, ele fala assim, que é um espírito antenado, ele fala assim: você tem a síndrome da Gabriela, meu filho.
nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar com um grau assim. Entende? Porque a proposta da reencarnação e dentro de uma casa espírita é a renovação de atitudes. Mas não é para o outro ver que você está mudando. É quando você chega em casa e você saiu de casa meio bicudo com a esposa ou com o marido e você retorna, aí ela fala assim, já chegou o traste. Ou então ele fala, lá vem a fanática. É você perceber esses adjetivos e você entrar em prece, pedir a Jesus que a misericórdia dele penetre na sua casa contigo. André Luiz conta um fato no livro Missionários da Luz, numa reunião mediúnica, aonde saiu da reunião a mãe, o filho já adulto e uma filha adolescente. E era uma reunião de desobsessão. Ao término da reunião, eles indo embora para casa, ao saírem do portão da casa espírita, que a nossa vibração dura até o portão. Do portão em diante é o Deus nos acuda, né? Porque os pensamentos negativos, as raivas, as birras, voltam com uma intensidade danada. E eles pegaram, aí a mãe falou assim, poxa, os minutos que nós passamos lá são tão agradáveis, renova a nossa energia. E o filho falou assim, é verdade, mãe, mas as lutas do dia nos aguardam, porque lá estivemos no ambiente de paz, mas voltamos para a selva diária. Nisso que ele fala assim, os espíritos que o aguardavam lá fora se aproximaram deles, porque, né, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Aí Alexandre, que é o benfeitor do livro, se acerca da jovem de 16 anos e, num abraço afetuoso, inspira ela a dizer, mas se conseguirmos manter os nossos pensamentos nas mensagens que foram trazidas durante a reunião e levaremos para nosso lar essas vibrações de paz e de amor e de equilíbrio. Ela estava falando que Alexandre intuía ela. Aí vira a mãe e fala assim, e tu lá sabe alguma coisa da vida? Você ainda não saiu nem das fraldas. Você é muito nova para isso. Aí o irmão mais velho fala, você não sabe a minha luta. Ela falou assim, eu sei da oportunidade que a espiritualidade nos oferece a cada reunião que participamos. E aí chegou perto, o rapaz ia para a casa dele, a irmã ia para a casa dela, só que o rapaz, já saindo dali, estava com o pensamento em determinadas farras que estavam prometidas para o dia seguinte, o encontro com os colegas, as visitas a determinados lugares que ele já estava habituado a ir. E nisso, quando ele vai chegando no portão de casa, as companhias espirituais dele falaram assim, não entra não. Tu vai entrar aí, aquela chata da área, começar a falar no teu ouvido. E ele falou assim, eu acho que eu não vou entrar em casa agora mesmo não, acho que eu vou ver se eu tomo uma cachaçinha para relaxar o resto da noite. E aí, é isso, vamos lá tomar umazinha assim. E aí ele desviou o caminho, parou no barzinho, tomou a primeira, tomou a segunda, na terceira ele resolveu ir para casa. E os dois companheiros dele revoltados porque queriam que ele bebesse mais, né? E aí quando ele vai, abre a porta da casa dele, os amigos não conseguem entrar. E aí André Luiz faz uma pergunta, mas por que? Estava tão juntinho ali, igual unha em carne, por que não consegue entrar? Aí o Alexandre fala assim, porque a esposa tem um hábito da prece diária no seu lar, criando uma barreira energética que só aqueles que se afinizam com o bem penetram na casa. E o rapaz, envolvido pelo álcool que ele ingeriu, foi, se preparou, trocou de roupa, deitou do lado da esposa e dormiu a sono pesado. O que a gente vem buscar na casa espírita? O equilíbrio para a nossa família? Ou um momento que eu não penso naqueles problemas que atazanam a minha vida, e boa parte deles são por motivo das minhas escolhas. Das minhas escolhas. Porque nós sabemos que estamos num plano de prova e expiação. Lá na pergunta 132, Kardec fala para a gente que a encarnação visa uma missão, uma aprovação ou uma expiação. Sabemos disso. Mas será que todos nós estamos num processo expiatório? Será que a lei é tão dura a ponto de nos propor um minuto de refrigério quando a gente está na casa espírita, onde buscamos discernimento
das minhas atitudes que eu posso mudar, ninguém pode mudar por mim, eu posso mudar. No livro Segue, é uma mensagem chamada Remuneração Espiritual, de Emmanuel. E num trecho, Emmanuel vem falando sobre a questão da remuneração ou do salário, de acordo com as atividades que nós desempenhamos. E num trecho da mensagem, Emmanuel fala assim: quando a lei de causa e efeito vem cumprir o seu mandato de reajuste, cobrando as ações indevidas de ontem, se nos encontra no trabalho do bem, manda misericórdia que a aplicação da lei seja adiada por tempo indeterminado. Se nos encontra no trabalho no bem, não é dentro da casa espírita não, é no trabalho no bem, porque a casa espírita é onde nós viemos aurir as forças necessárias para aplicarmos os ensinamentos do Evangelho na nossa vida dia a dia, na rua. Na nossa casa tem um trabalho todo primeiro e terceiro domingo com o Dr. Hermes e sua equipe. E certa vez, no final da reunião, o Dr. Hermes foi lá, através do médium, para dar uma mensagem. E ele estava falando justamente no sentido da aplicabilidade dos ensinos que a gente recebe na casa espírita na nossa vida. Não adianta eu querer pontuar para vocês o que vocês devem fazer, porque não vai dar certo. Eu sei o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. E aí o Dr. Ema falou assim: o problema do médium é que a parte do carro que ele mais gosta é qual mesmo ali? A buzina. Tudo que para na frente dele, ele mete a mão na buzina. Por quê? Porque nosso grau de impaciência chega a tal ponto que a gente quer empurrar o outro, que a gente acha que o outro está muito devagar. Isso porque quando a gente está com pressa, quando a gente não está com pressa, os apressados estão atrás de nós, não é? Então a proposta do Evangelho, à luz da casa espírita, é a aplicação de cada ensino na minha vida. Eu falo de coração. Uma das escolhas mais difíceis que eu tive que fazer foi fazer palestra, porque eu falo pertinho da minha orelha, gente, ela é grande, não dá para dizer que eu não escuto. E eu ainda gravo a bendita da palestra e boto no meu canal do YouTube, aí eu vou assistir de novo, porque eu tenho que lembrar do que eu falei, sabe? E assim eu também divido a responsabilidade com todos vocês, porque lá no portão tem dois espíritos que são da guarda da casa espiritual, que eles falam assim: a Cláudia chegou em cima da hora, e o Kleber Forrim dela chegou junto. A mensagem de hoje foi essa: ela não dormiu, então escutou tudo. Aí quando chega na hora, fala assim: Cláudia, tu escutou a mensagem, benevolência, indulgência e perdão. Mas não é para todo mundo assim também. Como é que eu vou ter tudo isso com todo mundo? Você não conhece a caixa do mercado que eu vou, que é uma feira que demora 2 anos para passar as compras. Ainda digita coisa errada, tem que chamar a supervisora para anular. Sabe? A gente encontra motivos para desequilibrarmos com muita facilidade, porque eu quero que o outro seja como eu quero que seja. E não vai dar certo. Tem pessoas que falam assim: eu não sou perfeccionista, mas o único jeito, melhor jeito de fazer é o meu. Sabe? Porque todo perfeccionista é orgulhoso aos extremos, porque ele acredita que ele é melhor do que todo mundo. E há condições, à luz do Evangelho de Jesus, de a gente se encontrar, se colocar em igualdade ou em superioridade a alguém. Para encerrar, a última ceia, Jesus avisa os discípulos: eis que é chegado o momento em que o Filho do Homem será entregue na mão dos seus inimigos, onde ele será preso e será morto. Jesus fala isso, levanta, vai conversar com a turma na cozinha, porque o Evangelho não fala só da ceia com os 12 agora, mas tinha a turma da cozinha, que eram as meninas que estavam lá, né? E Jesus foi lá conversar e começou aquela encrenca. Mas falou que ele vai embora. Quem está no lugar dele? Sabe? Aquela coisa de morrer o diretor da casa. Quem vai ser o substituto dele? Nem vai no velório. Já fica querendo ocupar o espaço do indivíduo, né? Aí começaram a discutir os discípulos.
discípulo. Aí Tiago falou assim: vai ser Tiago maior, serei eu. Eu sou primo dele, sou eu. E eu conheço a Torá mais do que todo mundo. Aí vira o André e fala assim: rapaz, mas João é um discípulo amado. Aí Pedro deu um catiripado nele e falou: João, um moleque desse, vai ser mandar na gente tudo? Vai ser eu sou Pedro, eu sou rocha, sobre mim erguerei a tua igreja, foi o que ele falou, e eu sou mais velho, eu vou mandar em todo mundo. Jesus vem lá de dentro, recebeu aquelas vibrações todas. Na época de Jesus, você tinha 3 qualidades de escravos numa casa. Você tinha um escravo que era muito inteligente e ele funcionava como professor dos filhos do seu senhor. Você tinha um outro escravo que ele tinha habilidade ou para cultivo, ou para cuidar de animais, ou para cozinhar. E tinha um outro escravo, o último, que não tinha habilidade nenhuma, não servia para nada. Se desse uma faca para descascar um legume, ele se cortava. Era ruim para tudo. Esse escravo só tinha uma função dentro de uma casa. Quando chegasse uma visita, ele pegava uma bacia para a visita lavar os pés. E muitas das vezes a gente não entende, né, essa tradição do povo. Naquela época, gente, para andar de chinelo tinha que ter grana, sabe? Andava descalço mesmo. Agora imagina você andando na Avenida Rio Branco, num sol de meio-dia, em dezembro, sabe? Você descalço. Aí quando você chega lá no passeio público, tem aquele laguinho lá, né? Tem doido para botar o pé ali, chega até a fritar. Então, quando oferecia água para um viajante, você está dizendo assim: você é importante para mim, eu respeito você e quero te proporcionar o melhor que eu tenho, que é uma água fresca para os seus pés. Então, esse escravo era o mais irrelevante da casa, o mais irrelevante. Jesus cinge a sua cintura, ele tira a túnica, porque esse escravo não tinha direito a ter túnica, ele só tinha um pano que cobria as suas partes. Então Jesus tira a túnica, pega um lençol, cinge a sua cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Isso é saber a importância de uma casa espírita. É você se colocar na condição mais humilde para ser um veículo pelo qual a espiritualidade que dirige essa casa possa te aproveitar na intensidade possível. Não é quem é o presidente da casa, quem sempre tenta para dirigir a reunião, ou quem faz a palestra que é o mais importante, não. É aquele que chega na condição de servo, de humilde, de querer ser útil a todos, e não a alguns em particulares. Enquanto nós não compreendermos que a casa espírita, como dizia Chico, é o lugar onde vamos nos disciplinar na prática do bem, nós ainda não entendemos a nossa finalidade dentro da casa, que o Senhor José Luiz do Espírito Santo fundou e mantém, sustenta. Porque é do Evangelho que diz que o servo dirigente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva e a tempestade e ela não se abala. Agora o servo vigilante constrói a sua casa sobre a areia. Vendo as tempestades diárias, derriba aquela casa. E se essa casa está em pé há 88 anos, o São José do Espírito Santo soube o que fez. Ele sustentar essa casa na firmeza da sua fé e no amor de Jesus e na oportunidade de servir a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e viva esse lar de amor. Graças a Deus.